Oi, Érica, Oi, tudo bom? tudo bom? Tudo, e você? Como que você tá? Tudo bem também. Já tem algumas pessoas entrando aqui com a gente. Ah, que bom. Eu estava falando do sucesso da outra live que a gente fez. Estava contando que muita gente entrou em contato com você. Já mandou o currículo, muita gente teve o currículo já sinalizando que seria um EB2NW mesmo. É muito legal quando a gente dá essa resposta, porque o nosso jurídico ele é bem rigoroso mesmo, e infelizmente a gente não pode ajudar todo mundo, né? A gente pega só os casos que a gente acredita. Isso é uma grande vantagem da D4U, e eu pude dar essa boa notícia para muita gente aí já. Que legal, que bom. Seus seguidores. Vamos fazer novamente? Só para esclarecer, a gente vai fazer sempre mais ou menos o mesmo perfil, né? Porque aí fica mais fácil das pessoas entenderem. Quero que você se apresente novamente. Então, meu nome é Carol, eu sou advogada no Brasil, eu tenho MBA em gestão, moro aqui nos Estados Unidos há alguns anos, tenho o privilégio de trabalhar no comercial de um grande escritório de imigração aqui dos Estados Unidos, mas é importante eu deixar claro que eu ainda não sou advogada aqui nos Estados Unidos. Então, todas as informações que eu passar aqui nessa live vão ser informações jurídicas e não conselhos jurídicos, porque para um conselho jurídico é sempre importante que a gente tenha o aval aí de um advogado. A gente tem um departamento jurídico aqui dentro, então todas as informações, conselhos, casos em detalhes, eu sempre passo para eles e depois venho com a resposta. Eu faço essa ponte. E aí informo exatamente como funcionaria o tipo de visto em questão. A Carol, ela é a porta de entrada nesse grande escritório, né? Um escritório renomado que tem aqui nos Estados Unidos. Vocês estão também em Washington, Miami. Boca Raton, Orlando, João Pessoa e São Paulo. Ah, legal. Bom, então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre. O Green Card baseado em família. Legal. Aquela dúvida que muita gente tem: ah, meu pai é americano, tem um irmão americano, portador de green card, pode passar o green card, pode pedir, solicitar um green card para outra pessoa, todas essas relações de família aqui. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma, mas eu vou dar uma Pincelada. pincelada nas principais, exatamente. É muito importante, Érica, antes de eu falar exatamente quem tem direito e quem não tem, só para lembrar, eu sei que a gente falou na nossa live anterior, mas o que, que seria o Green Card, né? O que Isso. é o tão sonhado Green Card? Às vezes a pessoa, o cartãozinho verde, às vezes a Tão pessoa desejado. tão desejado, às vezes a pessoa já ouviu bastante falar, mas não sabe o que, que seria, né? O Green Card nada mais é que um visto de residência permanente aqui para os Estados Unidos. É, Só que não, assim, diferente de outros vistos, não é um visto que você vai ao consulado e solicita por si só diretamente. Para você se qualificar para o Green Card, você precisa ter uma qualificação. Para você, o Green Card está aqui, tem uma qualificação anterior aqui. Na semana passada, a gente falou dessa qualificação na condição de EB2NW. Hoje, essa qualificação aqui vai ser na condição de uma petição baseada em família. Então, assim, o seu pai pede para você, o seu irmão pede para você. Seria essa qualificação. E aqui embaixo está o Green Card. Quem porta o Green Card, geralmente, os Green Cards, eles vêm com uma validade de 10 anos, o Green Card definitivo. Você pode renovar ele por mais 10 anos no final, se você cumprir certos requerimentos, se você for um bom portador de Green Card. E você pode, depois de 5 anos com o Green Card, cumprindo certos requerimentos, aplicar para naturalização e então se tornar um cidadão americano. Quando Certo. você se torna um cidadão americano, abre um leque aí de opções para quem você poderia solicitar o Green Card. A pessoa que detém o Green Card, ela pode solicitar o Green Card para o cônjuge. Eu Tá. agora não estou falando de cidadão, eu estou falando de Green Card Grincar. holder, a pessoa portador do Green Card. Ela pode solicitar um Green Card através da petição baseada em família para o cônjuge e filhos menores de 21 e também pode solicitar para filhos não casados maiores de 21 anos. Olha, não Essas sabia disso. Pois é, a fila é grande, mas quando você. O importante, Érica, que eu sempre falo,
Aplique. Se você tem um irmão, se você tem um pai que pode pedir para você, aplique, porque a gente não sabe se no dia de amanhã isso vai ser benéfico. Eu tenho uma amiga que esperou 8 anos e conseguiu grincar através do irmão. Ela Então, estava no assim, Brasil e o ela estava no Brasil, depois entrou como estudante, ela foi e voltou algumas vezes e aí então conseguiu grincar através do irmão, de parentesco. É uma fila parece longa. que o que eu sempre ouvi falar, que quando é de pai para filhos menores e para cônjuge, é rápido. Pai para filhos. Então, sobre o grincar ou sobre o cidadão? Sobre o grincar. O Green Card Holder pede para filhos menores de 21 e cônjuge. Sim, é rápido. É É muito mais rápido. rápido do que quando você está pedindo para filhos maiores não casados. Infelizmente, o portador do Green Card não pode solicitar um Green Card para filhos maiores de 21 casados. Então, essa E condição nem não para existe. pais também. Porque para Para pais pais também não. tem que ser cidadão americano, não é isso? Exatamente. Mas lembra, o Green Card Holder, a pessoa que possui o Green Card, se ela cumprir certos requerimentos, em 5 anos, ela pode virar cidadã. E aí, quando ela vira cidadão americano, ela pode, o leque se abre. Então, ela poderia pedir para os pais, ela poderia pedir para os irmãos, ela pode, claro, solicitar para os filhos, né, como cidadão americano. Existe uma lista de graus de parentesco, e quando a pessoa é cidadã americana, possui o passaporte dos Estados Unidos, o marido dela, ou o esposo, o cônjuge, os filhos não casados, menores de 21, e os pais dele, sempre essa fila dessas três categorias não há fila. Então você sempre rápido, é um pode processo pedir, rápido. sempre pode pedir. É claro que é um processo, precisa ser julgado, precisa ser aceito pela imigração, não é simplesmente um formulário que o seu parente consegue. Não, é um pleito que, assim como qualquer outro pleito, vai ser analisado pelo oficial em detalhes, mas é uma possibilidade você solicitar. Tá, uma Existe dúvida que muito, todo mundo pode falar. sempre tem. A pessoa que tem o green card, ela tem que estar morando mais do que 6 meses aqui dentro do país, não é isso? Se ela ficar mais de 6 meses fora, ela perde o green card, não perde? Não necessariamente. Não Não? necessariamente. Não é automático assim. Ela não pode passar, ela não pode ficar 6 meses fora, mas para fins de cidadania, ela precisa ter morado nos 5 anos de Green Card, pelo menos mais de 6 meses aqui nos Estados Unidos. Então, os 5 anos tem que ter sido mais da metade do tempo para caracterizar que a residência permanente dela é aqui. Não, eu acho que eu não consegui me explicar. Por exemplo, eu sou cidadã americana. Os meus pais moram no Brasil. Uhum. Eu posso aplicar para... Eles podem, né, aplicar através de mim. Isso. Para o Green Card. Mas não adianta eles terem o Green Card morando no Brasil. Então, Érica, essa questão é um pouquinho mais complexa. A gente teria que analisar caso a caso. O que a lei fala é que a saída da pessoa de Green Card não deve ser maior que 6 meses. Ah, tá. Isso, e não a questão de residência aqui. A questão de residência seria para fins de cidadania. Entendi. Bom, desculpa te Entendeu? interromper. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta. Se você adota um filho americano, ele pode pedir o Green Card? Eu posso pedir o Green Card por ele, pelo filho adotivo? Então, quando a gente tem filhos americanos, quando esses filhos fazem 21 anos, eles podem pedir o Green Card para os pais. O que acontece no processo de adoção? Se você adotou uma criança americana e essa criança era menor de 16 anos na data da adoção, então essa criança, quando ela completar 21 anos, ela poderá solicitar o Green Card para os pais, mas a adoção tem que ser anterior a 16 anos. Ah, olha, interessante. E no caso de viúvos? Então, é até uma informação que poucas pessoas sabem, mas viúvos de cidadãos, não de portadores de green card americanos, se eles foram casados por mais de 2 anos com uma pessoa que era cidadã americana, eles podem requisitar o green card, se eles ainda não o fizeram, dentro de 2 anos, mas eles não podem se casar novamente. Se eles se casarem novamente, então eles não podem solicitar o green card. Ah, entendi.
Não, assim, se casar novamente nesse período, né? Não para Entendi. sempre. Eu tô É, falando nesse período de requisição, de solicitação do green card. entendi. Tá, e quem pode, o portador de green card, pode pedir o green card para, bom, para quem você já explicou, que é para cônjuge e filhos menores. De 21 anos e também filhos maiores de 21 anos não casados. Tá. E depois de quanto tempo pode aplicar para cidadão? Você falou, são 5 anos, né? São 5 anos que a pessoa tem que comprovar que ela ficou de fato aqui nos Estados Unidos como residente americano. Então, ela tem que ter vivido aqui nos Estados Unidos pelo menos 180 dias mais um para ser caracterizada, mais de 6 meses para ser caracterizada a residência dela aqui nos Estados Unidos e então cumprir um dos requerimentos. É claro que ela não pode ter cometido crimes muito graves, existem outros requerimentos, mas para a questão de prazo, o prazo seria esse. Interessante. Tá, e o escritório que você trabalha faz esse tipo, todos esses processos, né? Faz sim. E tem muita diferença de valor de um para outro? Você teria como passar uma noção de valor? Todos os processos de green card com a qualificação baseada em família custam US$ 5.000 aqui de honorários. Fora isso, você paga as traduções dos documentos e a taxa da imigração. Mas os nossos honorários são US$ 5.000. Tá, então se uma pessoa, vamos fazer alguns exemplos. Uma pessoa veio para cá e se apaixonou e casou com um americano. Uhum. Aí ela contrata o escritório. Primeiro ela vai mandar um e-mail para você. Fala seu e-mail. Meu e-mail é carol.madsen@d4uusa.com. carol.madsen, assim como tá aqui, não sei se aparece um link do meu Instagram aqui, né? Acho que não. Mas carol.m de mamãe, A de amor, D de dado, S de sapato, E de escola, N de navio, @d4u, D for you, USA.com. Tá. Aí vai mandar o e-mail, manda os documentos, paga US$ 5.000. Quanto tempo mais ou menos demora nesse caso de casamento, por exemplo? Então, existem filas de preferência para esposa de cidadão, falando de cidadão americano. Esposa, filhos menores de 21 anos e pais de cidadão americano, eles sempre podem aplicar, porque uma coisa é a qualificação e a outra coisa é o green card, lembra? Sempre está disponível o green card para eles. Então, eles aplicam e em seguida solicitam o green card. Para filhos não casados de cidadão americano maiores de 21 anos, esse tempo hoje, Érica, ele está de 5 anos. Dando um exemplo, a Maria é cidadã americana e tem a filha Josefina, que tem 22 anos e não é casada. Então, se ela vai pedir a cidadã para a Josefina não casada, ela aguarda em média 5 anos. Isso no tempo de hoje. Esses tempos da imigração, eles mudam mensalmente. É verdade. Eles mudam mensalmente. Aí tem cônjuge e filhos não casados, menores de 21 anos, da pessoa que tem um green card. Então, a pessoa conseguiu o green card através do EB2. Ela se casou e teve filhos, que não são americanos ainda. Ela pode solicitar para o cônjuge e para os filhos. Hoje, essa possibilidade está corrente, então seria igual essa possibilidade que eu falei anteriormente de cidadãos americanos, a fila está corrente, então ela pode dar entrada em um e no outro ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela aplicar no caso dela, ela aplica para a família toda, é isso? É um combo? Cada um aplica. Cada um tem aplica. que ser individualmente. Individualmente. Cada um aplica baseado em família. Não funcionaria como guarda-chuva, que nem é na questão do EB2NW. Entendi. Cada um tem uma relação. E aí tem filhos casados do cidadão americano. Então, digamos que a Maria tem filhos maiores de 21 anos, ela é cidadã americana, ela pode solicitar. A fila hoje está aproximadamente 4 anos. Pelo que eu chequei aqui no site da imigração. A fila que é bem grande, Érica, é a fila de irmãos, porque irmãos de cidadãos americanos, hoje, a fila está de 13 anos. Nossa. Então, e essas pessoas, por exemplo, no caso, minhas irmãs que moram no Brasil,
Se elas quiserem aplicar, elas podem aplicar morando no Brasil, né? Vindo como turista e vão esperar aí mais ou menos esses 13 anos. Então, aí o que que acontece? Elas têm a primeira petição aprovada. Essa aqui normalmente demora aproximadamente um ano. E aí, só que para solicitar o Green Card, elas entram nessa fila de espera para o Green Card. Essa aqui já está aprovada, mas elas entram na fila de espera para o Green Card e essa fila está demorando aproximadamente 13 anos para você poder solicitar. Alguém está perguntando aqui, o Luiz Barcelos, se eu quiser pedir para minha mãe, eu tendo o Green Card, posso pedir antes da minha cidadania? Não é possível. O portador de Green Card, ele não pode solicitar para os pais, apenas quando se tornarem cidadãos. Primeiro você vai fazer a prova da cidadania, tem que se tornar cidadão, e aí depois aplicando para sua mãe é bem rápido, não é isso? Isso. Aí, quando você é cidadão e aplica para sua mãe, a sua mãe está na primeira preferência, assim como filhos e esposa, cônjuge, marido. Então, o Green Card está disponível. Então, o primeiro vai ser aprovado e esse aqui não tem fila para o Green Card. Tá, ele está perguntando aqui, nem se eu pedir com o meu marido, que é cidadão, não, porque o Green Card só passa de pais, não, de filhos para pais, né? De pais para filhos. O seu marido não poderia solicitar para a sogra dele. O seu marido poderia solicitar para a mãe dele, para o pai dele, para você e para filhos. Tem uma pergunta aqui bem interessante. Para irmão, ele pode estar casado? Pode estar casado. Mas Pros aí, irmãos, do casamento. no caso, o cunhado não tem direito, né? Tem, vai ganhar. O cunhado também tem direito. É por ser casado. Olha. E os filhos da minha irmã, por exemplo, vamos supor. Se forem menores de 21 anos, recebem junto com ela. Olha. Daqui a 13 anos, né? Ó, a Sandra está perguntando, meu irmão aplicou para mim em 2013, a petição foi aprovada mês passado. Ah, que legal, Sandra. Parabéns. Daqui para frente, quanto tempo mais para a entrevista? Isso é muito difícil de determinar o prazo certo. Exatamente. Se a gente entrar no site da USCIS, hoje a gente está falando numa fila de 13 anos para poder aplicar o Green Card. Explica um pouquinho sobre o site, porque as pessoas não sabem que o site da imigração, você tem lá o tempo de todos os processos, em média, que estão levando, né, atualmente, não é isso? Explica um pouquinho. Isso, então, o que acontece? No site da USCIS, nos Estados Unidos, na verdade, essa é a agência de imigração. Quando a gente entra lá, a gente coloca Processing Time. Então, vai ser o tempo de processamento que as petições estão levando. Então, se você colocar pelo número do protocolo, e aí isso seria muito técnico, mas se vocês tiverem alguma dúvida em específico, eu posso ajudar. O meu e-mail está à disposição de vocês. A gente coloca e descobre exatamente qual que seria o processing time do seu caso e se estaria dentro ou fora desse prazo. Porque se estiver fora desse prazo, a gente pode abrir uma solicitação para a imigração para entender por que ainda não foi julgado, porque estaria fora do processing time deles, mas esse processing time varia mês a mês. Todo final de mês, a USCIS ela libera o Visa Bulletin. O Visa Bulletin são, dentre outras informações que tem lá, tem o processing time de cada petição. E se está corrente, se você está disponível para solicitar, se não está. E aí lá a gente consegue ter uma noção também. Bem legal. O Luiz Barcelos fez uma outra pergunta aqui. Você pode pedir a cidadania em 3 ou 5 anos, quando é casado? Em 3. Isso é verdade. Porque quando a pessoa através de casamento, em 3 anos, ela pode pedir. O Luiz está certo. Existe essa exceção. Tá. Quando ela consegue brincar através de casamento. Ela tem que estar casada com a pessoa, né, os 3 anos para poder aplicar, não é isso?
para pedir a cidadania? Não, na verdade, o que que acontece? O green card do casamento, primeiro você recebe um green card provisório, e aí depois, se você se manteve casado por pelo menos 2 anos, você muda para o green card permanente. Mas, nesse caso, o tempo está contando de Desde o residência dos primeiro. Estados É. Unidos. Ah, de Desde o primeiro. residência nos Estados Unidos? É como portador de green card. Ah, tá. Tá. Aquela questão de estar pelo menos mais que 6 meses aqui dentro, para poder solicitar a cidadania. Entendi. Tá. Aí agora, Ana Paula, minha cunhada é cidadã americana, sendo que ela é irmã do meu marido. Só Ela por pode solicitar para o parte seu de marido. pai. Ela pode solicitar para ele? Meio irmão, É. eu preciso confirmar essa informação com o meu jurídico. Eu Essa prefiro pergunta eu confirmar. nunca Me tinha. manda um e-mail e aí eu solicito para o nosso jurídico analisar o caso em específico. Aí tem uma outra perguntinha aqui. Casado com uma pessoa que tem green card, quanto tempo demora? Hoje está corrente. Assim, o tempo que vai demorar o seu processo, isso é uma coisa que varia mensalmente. Mas hoje, o que é mais importante, se você estiver aqui dentro dos Estados Unidos, você pode aplicar a sua petição juntamente com o Green Card. E quando você aplica as duas juntas, depois de aproximadamente 3 meses, você recebe uma permissão de trabalho e uma autorização de viagem, até que, de fato, você tenha uma entrevista e receba o seu Green Card. Mas com a permissão de trabalho e uma autorização de viagem, você já fica bem confortável aqui nos Estados Unidos, porque você pode residir, você pode trabalhar, você pode sair dos Estados Unidos com a sua autorização de viagem. Olha, o Luiz está fazendo uma outra pergunta aqui. Eu entrei com o meu processo de green card por casamento em setembro do ano passado. Ainda não fiz a entrevista. Tem alguma possibilidade de eu receber já o segundo green card? Então, por conta da pandemia, Luiz, algumas exceções estão sendo abertas, mas isso não é regra. Então, eu já ouvi falar de casos que aconteceram de pessoas que foram isentas da entrevista do Green Card por conta dessa questão da pandemia do coronavírus. Essa não é a regra. Entendi. E a Sandra está fazendo aqui uma outra perguntinha, porque a Sandra tem acho que é um irmão ou uma irmã americana, não é isso? Mesmo o processo estando já no NBC, competição aprovada, ainda assim demora. Ah, ela está perguntando se ainda assim, porque ela recebeu uma aprovação, né? De uma petição, eu não entendi direito. Me manda por e-mail, Sandra, e aí eu posso, junto com o meu jurídico, responder para você no seu caso em específico. Tá, o Luiz está agradecendo, a Ângela, tá todo mundo pedindo aqui para deixar a live gravada, vai ficar gravada. Por favor, curtam e compartilhem. Ela sempre fica aqui no feed também do Mulheres em Orlando. Me fala um pouquinho, o que mais que. A gente falou bastante sobre o casamento. Quais são as outras curiosidades que você teria aí interessantes para falar? Então, essa questão dos viúvos que eu falei, pouca gente sabe. Que quando você é casado com um cidadão americano, eu não sei se todo mundo já estava aqui quando eu falei, você consegue, mesmo após a morte dele, dentro de 2 anos, se você foi casado por pelo menos 2 anos com o cidadão americano que faleceu, você consegue solicitar o Green Card também. Essa é uma informação pouco conhecida por muitas pessoas. E a questão da adoção também, Érica, porque as outras relações, eu acho que a gente acaba ouvindo bastante nas rodas de conversa aqui dos Estados Unidos, principalmente. Agora, uma situação que eu acho bem interessante também é a questão do irmão, porque muitas pessoas que têm irmãos, cidadãos americanos, não solicitam justamente por causa da fila. Ah, vai demorar muito, 13 anos, até lá eu já desisti. Só que a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida. Se tem essa possibilidade, solicite através do seu irmão cidadão, sim, porque é um direito que você está garantido lá para frente, é uma paz que você vai ter de morar num país mais seguro, se você ainda está no Brasil e tem essa possibilidade. Eu encorajo muito, Érica, todo mundo que tem a possibilidade por petição baseada em família, aplicar. Não deixar para a chance fica de ser muito aprovada grande. é muito grande, né? Porque
não tem muito o que comprovar, né? São os documentos normais. Tem uma questão de renda, de affidavit of support, mas isso é muito no caso em específico, precisa saber quantas pessoas tem na casa, enfim, precisa ser comprovado, mas a questão do laço é o que você falou, muito provavelmente, se a pessoa não cometeu nenhum crime grave, se a pessoa, assim, vai ser aprovado. O Luiz está aqui agradecendo, a Nath, a Macro Baby entrou aqui também. Tem um monte de gente que está conectada aqui, ó. A macrobaby é legal porque a pessoa que tem um filho aqui, isso a gente não falou, se você tem o seu filho cidadão americano aqui, muitas pessoas pensam que vem para cá, vão ter o filho e o filho automático vai receber a cidadania. Isso é uma boa questão. Explica. A pessoa, essa moda que está tendo das pessoas que estão vindo ter filho aqui, como é que funciona? Então, como funciona? Aqui hoje a lei, a pessoa que nasceu em solo americano, ela é americana. Ela não passa por nenhum tipo de processo migratório que eu passei, ela já nasce feliz. Tô brincando. Ela já sai dali da maternidade, já vai já com Social Security Number. Eu não sei se aqui na maternidade já faz a certidão, né? Eu acho que tem alguma coisa assim. Eu não sei porque eu não tive filho aqui, mas eu imagino que sim. Então, o que acontece? Isso é muito legal, mas o seu filho só vai poder solicitar o Green Card para você quando ele completar 21 anos. Então, daqui a 21 anos, mas se for a única opção que a pessoa tiver de conseguir o Green Card, eu acho super válido. 21 anos a gente pisca, passou. É verdade. Para mãe, então, o meu já está com 18. Então, isso é muito legal. Então, se o seu filho é americano, ele pode solicitar para você, mas quando ele completar 21 anos de idade. E a pessoa, por exemplo, o casal brasileiro que veio e teve neném aqui, para aplicar quando o filho tiver 21 anos, tem que estar aqui ou pode fazer tudo do Brasil? Tem as duas opções. Pode estar no Brasil, como pode estar aqui e ajustar o status da pessoa, do aplicante. Tem as duas opções. Inclusive, a pessoa que tem irmão, você disse que tem duas irmãs. Você pode aplicar para elas estando no Brasil sem problema nenhum. Entendi. Tá vendo, Patrícia e Adriano? Vocês estão vendo? Vem para cá. E o marido da minha irmã, que é meu primo, porque minha irmã casou com um primo, a irmã dele também é americana. Então, no caso, ele teria direito por ela, mas também teria direito pela irmã dele, que é americana. Então, facilita demais. Isso, facilita demais. Teve uma pessoa que perguntou aqui se a prima, que é cidadã americana, pode pedir. Não, não pode, né? Porque tem que ser a linha... A prima pode pedir para a mãe dela, que pede para sua mãe, mas aí tem umas filas aí que a gente tem que respeitar. Mas para a mãe dela, e quando a mãe dela for cidadã americana, pode pedir para sua mãe. Porque o Green Card Holder não pode pedir para o irmão, só quem é cidadão. O Luiz está perguntando aqui, se os pais ficarem, por acaso, fora de status, eles podem fazer sem penalidade? Olha, eu não recomendo, assim, ninguém ficar fora de status, Érica. É bem legal que a gente cumpra os status aqui nos Estados Unidos para a gente poder respirar em paz e ter acessos a mais possibilidades aqui dentro. Existem alguns tipos de perdão, de waiver, mas isso também tem que ser analisado no caso específico. Então, o importante é estar sempre fazendo tudo certinho. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui a mais. Nós já estamos com meia hora de live, não vamos prolongar muito, porque vamos ter várias. Aliás, qual o tema que a gente pode fazer da próxima live? Eu quero sugestões aqui no comentário e quero sugestões suas também, Carol. Então, eu acho que a gente podia fazer do visto EB1. O visto EB1, diferente do EB2, é um de habilidades extraordinárias, mas serve para atletas que estão na ativa, existe o EB1A, de business também, serve para artistas. O EB1B é focado em professores universitários. Eu acho que o EB1 é uma boa pedida para a nossa próxima live, Érica. Olha, legal. Então, vou botar aqui. EB1, a gente já vai deixar isso na manga. Isso.
Já que a gente está falando de relações familiares, existe um tipo de visto que pouca gente sabe, mas se você namora um cidadão americano, tem um tipo de visto que você pode, e você vai vir aqui para os Estados Unidos para casar com ele, chamado visto de noiva. Então, você tira esse visto, entra aqui, casa com seu marido ou esposa, e aí, em seguida, você aplica para o processo como cidadão americano. Como cidadão, não, aplica para o processo de Green Card Holder. Olha, Então, se chama visto de noiva. Existe visto até de noiva, eu não sabia dessa. que a pessoa entra, mas ela entra e tem um determinado tempo para casar. Entendi. Bom, deixa eu ver aqui, Tatiana. E se os pais conseguirem o green card quando o filho mais velho já tem 22 anos? Como faz para ele ter e incluir o mesmo no green card? Então, o que que acontece? Se eles têm um green card e têm um filho não casado de 22 anos, eles vão pedir, eles vão poder pedir. Mas a fila hoje, filhos não casados maiores de 21, portadores de green card, está de 4 anos. Até que também não é tanto tempo, né? É importante saber que essa fila sempre vai estar mudando mensalmente, mas, enfim, é isso. Há essa possibilidade se o maior de 21 anos não for casado. Se ele for casado, então os pais só vão poder pedir para ele quando os pais se tornarem cidadãos. A Ângela está perguntando aqui, a gente já falou, o filho pedindo para os pais que estão no Brasil, como funciona? É bem rápido, é isso que a gente está falando, né? É a primeira preferência, se a pessoa for cidadã Tem americana. que ser, é isso que tem que lembrar, não é só ter o green card, tem que ser cidadão americano, né? Então, tá aqui, é cidadão americano, os pais estão no Brasil, pode aplicar e é um processo relativamente rápido. O Luiz está falando aqui, acho que é legal falar dos vistos de estudante, pensar em fazer depois, que completo o que acho. É porque, no caso, eu acho que o Luiz ele foi estudante, mas não faz muita diferença, né? A pessoa. A gente pode falar sobre as opções que um estudante que está estudando aqui nos Estados Unidos há mais de 90 dias tem para se tornar Green Card Holder. Mas, assim, ele pode dar entrada, um estudante pode dar entrada tanto num visto baseado em família, como no EB2NW, que é um visto super bacana. Eu acho que você, na sua escola, deve ter visto bastante estudante dando entrada no visto EB2NW. Peraí, Porque EB2NW, o que é esse? é esse o que a gente falou semana passada. Ah, tá. EB2 É porque eu 2W. entendi que essa pergunta, me corrija se eu estou errado, quem fez essa pergunta. A pessoa quer saber qual a opção do estudante mudar o seu status aqui dentro para outro tipo de visto. Foi o que eu entendi. Assim, o que ele pode fazer sendo um estudante? Sendo um estudante, ele pode estudar, mas existem opções de visto que ele pode dar entrada, se ele tiver aqui, mudado a ideia dele, e quiser dar entrada, se estiver aqui há mais de 90 dias. Tá, aí a Sandra está perguntando: existe algum visto de permanência para quem está em processo de green card por irmão para poder aguardar nos Estados Unidos? É porque a Sandra ela tem um irmão americano, está em processo, mas ela está no Brasil. E aí a gente está vendo aqui a demora que é, né, dos 13 anos, média. Ela só vai poder vir para cá na condição de residente quando a fila do ajuste do Green Card tiver até ela, né? Tiver chegado lá. Tá, vamos encerrando aqui. Tem mais duas perguntas. Poderá incluir as opções de quem está com visto de estudante para poder mudar o status e poder trabalhar também? Eu trabalho em escola, né, aqui americana, que emite o I-20. Eu não sou advogada aqui também, mas como a Carol, em função da minha experiência, né, eu posso estar falando o seguinte, que hoje o aluno que ele já podia trabalhar na instituição de ensino que ele estuda. Só que, em função da pandemia, tem muito aluno que está aplicando para o Work Permit e que está sendo aprovado. E aí, esse tipo de aluno vai poder trabalhar, sim, em outros lugares que não sejam Essa questão na do escola. Work Permit é baseada em situações financeiras difíceis, que não existiam na época que ele, de fato, aplicou para o visto. É uma nova situação difícil e por conta da pandemia e da alta do dólar, muitas pessoas tentam comprovar que elas tiveram uma crise financeira severa, tem que ser bem justificado para a imigração
para a imigração aceitar, e aí, nesse caso, sim, poderia trabalhar com work permit fora da escola, mas também por um número máximo de horas durante o estudo, e nas férias você aumenta essas horas. E tem que estar estudando, parece que há 1 ano já, com visto de estudante. Mas vamos deixar esse assunto de estudante para a próxima lá. O escritório de vocês aplica para o Work Permit, para quem está aqui como estudante? Não. Não, né? Não. Tá. Bom, deixa eu ver, vamos aqui à última pergunta da Mila, sobre o que a Carol falou em após 90 dias mudar o status. Não entendi. Não, o que acontece de 90 dias mudar o status é o seguinte: quando você entra nos Estados Unidos, você tem uma intenção e você tem que manter essa intenção, porque ou você tem uma intenção imigratória ou não imigratória e tem a intenção de usar o visto que você veio com. Se você está aqui há mais de 90 dias e mudou a sua intenção, aí talvez a gente possa ver as possibilidades de visto, já que você mudou a sua intenção aqui dentro. Mas é sempre importante lembrar que quando a gente entra na fronteira, a gente tem uma intenção que a gente mantém essa intenção. Mas o que acontece é que, de vez em quando, às vezes, uma pessoa pode estar aqui dentro e mudar a ideia dela, e aí, depois de 90 dias, ela pode aplicar uma mudança de status. É sempre bom que a pessoa venha com um visto, né, do interesse. A pessoa quer vir para turistar, vem com visto de turista. Exatamente, é muito importante isso. A pessoa que quer vir para morar 1 ano aqui estudando, então venha com visto de estudante. Mas isso acontece. Às vezes a pessoa está aqui há 90 dias, vê uma oportunidade de uma escola, né, e quer estudar, e ela tem essa opção, e que é uma coisa certa, que a imigração aprova, que é a mudança de status, de um visto de turista para estudante. Mas é a próxima live que a gente vai falar sobre isso também. Bom, eu vou deixar a Carol. Nós vamos avisar quando é que vai ser a próxima live. Vamos falar aqui o assunto direitinho. Agradeço demais. A última pergunta da Ângela: com o Green Card nas mãos, quanto tempo demora para tirar a cidadania? Então, 5 anos sendo residente aqui. Com Green Card, você tem que cumprir certos requerimentos, e aí, depois de 5 anos, se você cumprir esses requerimentos, você pode ser elegível para aplicar a naturalização e, então, receber seu passaporte e abrir um leque maior de questões aí de pedido para a família. Tá ótimo. Obrigada, Carol, mais uma vez. Um beijo grande. Foi um prazer. Obrigada a sua audiência também, e obrigada, Érica. E obrigada por todo mundo que está aqui compartilhando, e obrigado por todo mundo estar dividindo aqui a experiência com a gente. Fala mais uma vez seu e-mail. Meu e-mail é Carol. Eu nunca colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Deixa eu pegar. Carol.Madsen, M-A-D-S-E-N de navio. S-E-N de navio, arroba D4UUSA.com. D4U USA. Tem ponto depois do D4U? Não, tudo junto. D4UUSA.com. USA.com. Gente, é a empresa que eu trabalho. Sigam lá, D4U, no Instagram. A gente sempre posta assuntos super legais com relação à imigração. Vocês vão gostar de saber um pouquinho mais sobre a nossa empresa. É muito legal. E eu muito obrigada, Érica. No início, a quantidade de gente que entrou em contato logo depois daquela primeira live da semana passada, né? Isso, da B2NW. Foi muito bacana. Que bom. A live, estão perguntando aqui, ela vai ficar gravada no feed lá do Mulheres em Orlando, tá? E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo também. Um beijo bem grande para todo mundo. Tchau, tchau, Érica. Foi um prazer. Igualmente. Tchau, tchau.